Fala galera, tudo bem? Meu nome é Adriano Dias, esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos ao canal Descripto. Aqui a gente vai falar de duas coisas que são do meu interesse e acredito que seja do interesse de vocês também. Cripto e Cybersecurity. Por que esses dois temas? Bem, eu sou um profissional da área de segurança, comecei nessa área há mais de 20 anos atrás como um analista de penetração. Deixa eu explicar. O analista de penetração, ou pen tester, é aquela pessoa que é paga para hackear os sistemas dos clientes. E isso me deu a oportunidade de rodar pelo mundo trabalhando nessa área. Então eu passei alguns anos na Europa e agora eu estou aqui para os lados da Austrália, trabalhando ainda na área de cyber, apesar de eu não ser mais um pen tester. E por trabalhar nessa área de cybersecurity, eu criei uma curiosidade para explorar um pouco sobre a área de cryptocurrency, ou as criptomoedas, porque muitos dos conceitos que a gente usa em cybersecurity também são utilizados por criptomoedas. O sistema de criptomoedas, por exemplo, o Bitcoin, é totalmente baseado em criptografia, que é uma área que eu tenho trabalhado há muito tempo. E é um dos controles que a gente usa para proteger os sistemas dos bancos. E daí que vem o nome do canal. Eu decidi colocar o nome de Descripto porque a minha intenção aqui é desvendar tudo que é relacionado a cripto, seja criptomoeda, ou criptografia, ou qualquer assunto relacionado com cyber. Mas antes de começar a falar sobre criptomoedas, eu quero voltar lá no passado e eu quero ajudar vocês a entenderem o porquê cripto ser tão importante hoje e o que trouxe a gente até esse momento. Eu acho isso importante porque ao invés de jogar conteúdo em vocês que vocês provavelmente conseguem receber de outro canal, eu prefiro criar toda uma fundação para vocês entenderem o conceito de criptomoedas e a gente vai construindo em cima daquele conceito inicial. Vamos lá, vamos voltar lá para o passado então. Para a gente falar sobre criptomoedas, a gente tem que entender o conceito de economia e comércio. Como funcionava a economia na antiguidade? Naquela época não existia o conceito de dinheiro, de moeda, e tudo funcionava na base do escambo, que é basicamente na troca de bens e serviços entre as pessoas. Então, por exemplo, se eu fosse um criador de galinha e você fosse um padeiro, eu iria bater na sua padaria da antiguidade e oferecer minha galinha para você e tentar receber um pão em troca da minha galinha. Quais são os problemas que você vê com esse tipo de comércio? Vamos lá. Tem 3 problemas principais com o scam. Primeiro, eu preciso achar alguém que esteja querendo trocar o bem dele ou dela com o bem que eu possuo. Então, eu teria que procurar alguém que estivesse querendo trocar pão por galinhas. Segundo problema, percepção de valor. A minha galinha, para mim, vale muito mais do que ela vale para você. E o pão que você produziu vale muito mais para você do que ele vale para mim. E isso é um problema porque quando a gente for fazer essa troca, a gente não vai ter uma referência. Então eu vou dizer, eu acho que a minha galinha vale 3 pães. Você vai me dizer, eu acho que um pão vale 3 galinhas. E a gente vai ficar nessa discussão até a gente chegar no meio termo e fazer a troca. Então, eu vou ter que ceder um pouco do meu lado, você cede um pouco do seu e a gente faz aquela troca dos bens. E o terceiro problema é o fato de alguns bens não serem divisíveis. Então, por exemplo, digamos que eu sou um criador de gado, você continua sendo o padeiro da vila e eu quero trocar uma vaca minha por pão. Eu vou ter que me desfazer de uma vaca inteira e provavelmente receber 200 pães como pagamento, só que o pão é um produto perecível. Então quer dizer, se eu tenho uma família de 5 pessoas, o pão que eu troquei com você vai apodrecer antes que eu consiga consumi-lo. E como que foi resolvido esse problema do escambo então? Bem, a história do dinheiro não é precisamente documentada, mas pelo que foi pesquisado, se chegou à conclusão de que em algum momento da história, os nossos antepassados começaram a atribuir valor a produtos raros. Imagine que você mora numa região litorânea e tem acesso a um monte de conchas bonitas ali na beira do mar. Eu sou uma pessoa que mora pro lado da montanha. Eu não tenho acesso a essas conchas. E quando você chega para os lados das montanhas com as suas conchas,
Eu vou ficar interessado, porque aquele produto é raro para mim. E eu vou atribuir um valor àquilo. E você vai chegar em mim e oferecer aquela concha em troca de algum serviço ou produto que eu ofereça. Vocês já devem ter ouvido falar das histórias dos portugueses quando chegaram no nosso continente, com produtos que os índios nunca tinham visto antes e julgavam raros. E foi isso que eles usaram inicialmente para fazer esse comércio com os índios. Eles davam produtos que, de onde eles vinham, daqueles colares de contas, daqueles espelhinhos, davam ouro para os portugueses. E outra coisa que era raro de encontrar na época do Império Romano era sal, que hoje é tão fácil da gente encontrar em supermercado. Então os soldados romanos eram pagos em barras de sal, e daí vem a palavra salário. E esse comércio baseado em raridade tomou uma outra proporção quando se descobriu o ouro. O ouro virou um objeto de desejo por 3 motivos. Primeiro, sua raridade. O segundo, a sua utilidade. O ouro, desde as épocas antigas, é utilizado para se fazer joias e ornamentos. E a terceira qualidade do ouro que dá o seu valor é o esforço utilizado para produzi-lo. E por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente começar a falar de Bitcoin, quando eu começar a explicar sobre Bitcoin, você vai ver que todos esses atributos do ouro podem ser encontrados no Bitcoin também. Baseado no que a gente sabe hoje, os imperadores e reis daquelas épocas fizeram uma coisa muito esperta. Eles recolheram o ouro de toda a população e, em seu lugar, eles deram uma nota de crédito dizendo: este cidadão contribuiu com X moedas de ouro para a nossa coroa. Então, ao invés de eu, Adri do Descripto, agora ter 10 moedas de ouro, o que eu tenho na minha mão é um papel que diz: o Adri possui um crédito de 10 moedas de ouro. Para pensar. O papel que eu recebi agora tem o valor de 10 moedas de ouro. Foi atribuído um valor àquele papel. E esse papel começou a ser utilizado no comércio. Então, quando eu quisesse comprar pão, ou quando eu quisesse comprar uma vaca, ou quando eu quisesse comprar uma galinha, eu não mais precisava fazer o escambo. Eu poderia usar aquela nota de crédito para fazer a compra do bem que eu precisasse. E olha que legal! Foi nesse momento que a moeda virou papel moeda. Então existia um lastro entre a quantidade de ouro e a quantidade de papel moeda circulando no mercado. E isso foi usado por centenas de anos. Os países baseavam sua economia no padrão ouro. Então quer dizer, os países imprimiam notas, cédulas, correspondente ao valor em ouro que eles possuíam. Só que em 1970, os Estados Unidos decidiram quebrar o padrão ouro. Eles simplesmente pararam de utilizar o ouro como lastro para a moeda. A moeda americana, nesse momento, passou do padrão ouro para o padrão Fiat, que não é aquele que você está pensando. E o que é o padrão Fiat? Em termos mais simples, a palavra Fiat quer dizer confiança. Então nós saímos do lastro do ouro para confiar no que o governo fala para a gente. Então o dinheiro hoje só vale o que ele vale porque o governo nos dá a confiança de que 100 dólares valem 100 dólares. O governo pode imprimir o quanto quiser de dólar, baseado em dados econômicos, na economia local, sem nenhuma restrição. E o que acontece quando o governo imprime muito dinheiro e despeja esse dinheiro no mercado? Deixa eu fazer uma analogia aqui. Imagina que você comprou um álbum de figurinhas e você tira a figurinha mais rara de todo o álbum. Vamos dizer, a figurinha do Cristiano Ronaldo ou do Messi. Para a galera que joga FIFA, cartinha do Messi ou cartinha do Cristiano Ronaldo. Eu já tirei o Messi. Aquela figurinha ou aquela carta são extremamente raras e por isso tem um valor muito alto. Mas vamos dizer que a empresa que controla a emissão dessa figurinha decide imprimir 1 milhão de figurinhas do Cristiano Ronaldo e 1 milhão de figurinhas do Messi porque eles já não são mais os ícones do futebol que eles já foram no passado. O que acontece com o valor da figurinha que você tem? O valor da sua figurinha cai. Então é exatamente isso que está acontecendo no momento. Os Estados Unidos, aqui na Austrália, no Brasil, os governos estão imprimindo dinheiro
por causa da crise que foi iniciada em 2020. Se você der uma olhada nesse gráfico, é o valor do dólar desde que ele foi criado. Repare que ele somente caiu. É por isso que o dinheiro que você tem hoje não compra a mesma coisa que ele comprava 10 anos atrás. Quando eu saí do Brasil, a esfirra do Habib's custava 19 centavos. Coloca aqui no comentário quanto que a esfirra do Habib's está custando hoje. Mas aí você está se perguntando: legal, Adri, curti a aula de história, entendo tudo sobre o porquê da gente estar aqui hoje, entendo como a situação financeira está indo de mal a pior, mas o que isso tem a ver com criptomoedas? E para saber a resposta a essa pergunta, fique ligado aqui no nosso canal. Eu vou fazer um vídeo explicando por que criptomoedas é o futuro da economia e resolve muitos dos problemas que a gente está enfrentando hoje. E se você gostou do vídeo de hoje, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, com a sua família, com todo mundo que você acha que precise aprender um pouco mais sobre educação financeira, sobre cryptocurrency e sobre cybersecurity, que eu também vou falar nos próximos vídeos. Grande abraço a vocês e nos vemos no próximo episódio.